Bom, pessoal, sejam bem-vindos, certo? A esse mini curso sobre personalidade autoritária e direitos humanos, né? Um assunto muito atual, não só o Brasil, mas o mundo, né, está passando por uma onda autoritária de todos os cantos, a gente vê isso, e claro que isso tem reflexos, melhor dizendo, na nossa vida, né? Na nossa vida pessoal, na nossa vida estudantil, na nossa vida acadêmica, com certeza tem reflexo, né? E tem reflexo principalmente no nosso futuro, porque eu acho que a personalidade autoritária, e aí eu não estou falando somente de políticos autoritários, vocês vão ver, né, essa diferença, qualquer pessoa, né, que porventura venha a ter a personalidade autoritária, ela, diante de milhares de, de coisas negativas, eu acho que tem um principal, que é a falta de memória dessas pessoas, que elas simplesmente não lembram que isso não dá certo. Isso nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, em lugar nenhum da história, levar a vida e a política e as relações de forma autoritária. Mas, às vezes, não é nem porque ela quer, é porque ela é assim, certo? Bom, já está projetado aí, Diógenes. Eu não estou vendo, está projetado. Está, Freire. Você não está visualizando a tela? Porque o meu estava... pronto, agora estou. O meu estava fixado, eu estava me vendo aqui. Estava num momento meio narcísico aqui, aí não estava vendo, certo? Beleza. Bom, Só você falar, passe que eu já vou passando, tá? certo. Por enquanto, tá legal aí. Pessoal, eu vou seguir uma metodologia, né? Eu vou dividir da seguinte forma. Hoje eu vou explicar para vocês o conceito de personalidade autoritária, né? Quais são as principais características. E, em seguida, né, se der tempo, eu espero que dê tempo, eu explico como e em que contexto surgiu esse termo que a gente usa bastante hoje em dia, que é o termo direitos humanos, né? O histórico sobre os direitos humanos. E amanhã, né, aí eu falo da relação, né, entre personalidade autoritária e direitos humanos, que é realmente que mais interessa aqui, né? O porquê da personalidade autoritária negar os direitos humanos, né? Porque eles são inimigos dos direitos humanos. Eles não são críticos dos direitos humanos, eles são inimigos, isso é bem diferente. Então, nos 2 dias, eu vou usar aproximadamente, né, eu espero usar aproximadamente 1h10, né, fazendo essa explanação para vocês, e reservar uns 20 minutos aí para as perguntas, as intervenções, para o debate, né? Então, assim, pessoal, eu peço que vocês anotem, vocês estão aí na frente de um computador, ou se não, peguem um caderno, uma coisa, e anotem as perguntas, que às vezes passa, né? A gente fica com a pergunta naquele instante e passa. Então, anote, porque eu vou seguir uma linha de raciocínio, então pode ser que, às vezes, quando eu estou dando aula, isso não é um problema, né? Eu consigo retomar, mas aqui eu não sei, né? Eu não testei isso. Então, de preferência, vamos reservar os 20 minutos finais para as perguntas, certo? Bom, eu gostaria de começar, aí sim, você pode passar, por favor, Diógenes? Não. Certo, isso aí foi o que eu acabei de falar. Eu esqueci que... volta só um pouquinho, Diógenes. Pronto. Isso aí é o que eu acabei de falar, certo, pessoal? Hoje, vamos tentar ver o que é personalidade autoritária, né, qual a sua origem, e o que são os direitos humanos. E amanhã, né, porque o autoritário, a personalidade autoritária é contra os direitos humanos, contra as minorias,
e contra as diferenças, né? Por que que o autoritário ele é uma ameaça social, certo? Agora pode passar, por favor. Eu gostaria de iniciar a minha fala com um mito, né? Um mito grego, que é o mito de Narciso, certo? Bom, primeiramente, pessoal, Narciso vem da palavra grega narque, que significa entorpecido, certo? Bom, professor, então é daí que vem, por exemplo, narcótico, narcos, narcotraficante, exatamente. Veja que coisa interessante, né? E certamente também vocês estão se perguntando, professor, por que você vai começar esse assunto de autoritarismo, de personalidade autoritária, falando de Narciso, ainda mais sobre o mito de Narciso? Vocês vão entender a relação mais na frente, certo? Quero que vocês peguem esse ponto aí. Então, Narciso vem de narque, né, a palavra grega narque, que vem de entorpecido. Qual a situação de uma pessoa que está entorpecida? Está fora de si, né? E há várias versões, né, antigas sobre o mito de Narciso. Isso na Grécia Antiga a gente vê de forma muito presente, que não existe só uma versão de um mito. Como era uma cultura oral, isso variava bastante, e aí quando resolviam escrever os mitos, eles já estavam bastante alterados, né? Depende do autor, depende da época. Mas o que é interessante é que em todas as versões, esse Narciso, né, que é o nome de uma pessoa até então, ele simbolizava a vaidade, né, a vaidade, o orgulho e a insensibilidade para o amor, né? Há, por exemplo, uma versão bem arcaica, né, que dizia que tinha um jovem de nome Amantes, olha que nome, Amantes, que se apaixona por Narciso. Sim, é um jovem que se apaixona por outro jovem, Narciso, e esse, né, para se livrar, Narciso, para se livrar dele, dá uma espada de presente para Amantes, o qual ele se mata. Porém, depois ele pede vingança aos deuses, né? Depois de morto, ele pede vingança aos deuses. Bom, a outra variante também bastante interessante, que é do autor Pausanias, em que ele diz que Narciso tinha uma irmã gêmea, né? Porque ele era apaixonado. Vejam aí a questão da imagem, a questão do duplo, né? Nesse caso, um duplo feminino, mas não deixa de ser um duplo. Esses irmãos, né, Narciso e a irmã dele, eles se vestiam da mesma forma, caçavam juntos, faziam tudo juntos, até que essa irmã morre, né, de forma bem trágica, e ele, consumido, né, pelo desgosto, ele finge que o reflexo que ele via na água era da sua irmã. Bom, mas a versão que se tornou mais conhecida na cultura ocidental, vamos dizer assim, né, a versão que nos chegou, né, a clássica, é a versão de Ovídio, né? Certamente quem conhece o mito de Narciso viu pelas palavras de Ovídio, que está escrito numa obra chamada Metamorfose. Eu tenho aqui, mas eu não sei onde é que está. Eu acho que eu deixei no campus essa obra, com quase certeza. Bom, e é essa a versão que a gente vai se basear. Bom, segundo Ovídio, Narciso é um herói, né, famoso por sua beleza e pela sua soberba, né? Narciso era filho da ninfa Liríope, né, uma ninfa do rio, né, era chamada de Náiade, né, as ninfas do rio eram chamadas de Náiade. E era filho também do deus dos rios, Céfiso. Então, ele era filho de uma ninfa do rio e de um deus do rio também, chamado Céfiso. Bom, Ovídio, ele diz que, desde berço, Narciso era uma criança linda, né, maravilhosamente linda. Então, a mãe dele, a Liríope,
né, preocupada com o destino do filho, consulta o velho Tiresias, né? O velho Tiresias aparece em vários mitos, por exemplo, na história de Édipo Rei, o Tiresias estava lá, é ele que faz a revelação, né? E então ela consulta o velho Tiresias a fim de saber se Narciso viveria muito. Ele responde que sim, mas tudo na Grécia Antiga tinha um porém, né? Tinha um se. O oráculo de Delfos tinha esse. Se fizer isso, se fizer aquilo. Então, o velho Tiresias disse para ela que se ele nunca descobrir a si mesmo. Então, ele viveria muito se ele nunca descobrir a si mesmo. Né? Portanto, se ele jamais contemplasse a própria imagem, a própria figura. Enquanto ele não fizesse isso, ele viveria. Com 16 anos, conta Ovídio, né, que Narciso despertava paixões em moças e em rapazes, né? Mas ele era demasiado, né, com sua própria beleza, né? Ele desprezava o amor, ele não gostava de ninguém, né? Para ele ninguém o agradava. Dentre esses, a ninfa Eco, olha a palavra, eco, E-C-O. Professor, eco, aquele eco do som, vejam de onde vem esse termo. Então, tinha uma ninfa chamada Eco, que se apaixonou perdidamente, né, por Narciso. E ele desprezava ela, fingia que nem ela estava presente, até que ela foi definhando, né, de amor, defiando até a morte, até que sobrou só a voz dela. Ela ficava atrás dele, tentando falar com ele, e ela foi definhando, até que ficou somente a voz. O corpo desapareceu e ficou a voz. Está aí porque a origem do eco, né? Aquele fenômeno acústico. Os gregos não dão ponto sem nó, né? Você sabe. Bom, até que um rapaz, né, não diferentemente também outro rejeitado por Narciso, levanta os braços aos céus e pede, né, para os deuses que Narciso possa amar um dia, de modo que ele próprio não consiga ganhar a criatura amada. Ou seja, joga uma praga para eles. Olha, ele desperta paixões, todo mundo aqui se apaixona por ele não dá bola para ninguém, ele não liga para ninguém. Então, eu espero que um dia isso volte para ele, que ele um dia se apaixone por alguém também, e ele não possa ter essa pessoa, essa criatura que ele tanto ama. E aí esse pedido foi ouvido pela deusa, nada mais, nada menos que a deusa Nêmesis, que era a deusa da vingança, né? Os deuses também, os gregos também consideravam ela a deusa da ética, né? Tem essa relação aí antiga entre vingança e ética ainda, né? Que era a personificação da retribuição, né? Da justiça distributiva. Também ela era chamada de a inevitável, né? Ou seja, mais cedo ou mais tarde ela vai aparecer, né? E a Nêmesis achou justo, né, o pedido do rapaz, o rogo do rapaz, e intercedeu por ele. Vejam aí que é uma coisa de amor entre mesmo sexo, né? Entre homens. Um dia, Narciso vinha de uma caçada e parou próximo a uma lagoa. Lembre-se que o pai e a mãe dele eram do rio, né? Eram protetores do rio. Um era deus do rio, outro era uma ninfa. E ele parou próximo a uma lagoa para descansar, se refrescar. Está aí, né, a imagem que vocês estão vendo, né, projetado. Um desses quadros aí é de Caravaggio, que é o que está à direita. O outro eu não sei, não lembro. Mas está ele aí, né, deitado, olhando a imagem, contemplando a imagem, sempre em frente a uma lagoazinha, né?
Então, ele parou para descansar, se refrescar, e foi aí que ele se deparou com a sua imagem nas águas límpidas, né, dessa lagoa. E aí ele se apaixonou perdidamente por ela. Por ela quem? Pela própria imagem. Então, ele se apaixonou por si mesmo. Então, Narciso tenta abraçar a imagem, né, tenta convencê-la, tenta falar com ela, mas, obviamente, tudo em vão, né? Até que depois de um tempo, ele percebe que a imagem é ele mesmo. E aí ele fala, né? O que desejo está comigo. Minhas riquezas me fazem pobre. Veja que interessante. Minhas riquezas me fazem pobre. Se ao menos pudesse escapar do meu próprio corpo, né? E aí ele fica desesperado, fica possesso, louco, entorpecido, né? Perde a noção, e aí ele começa a chorar, tira a roupa, começa a bater, né? No próprio peito, já sem a roupa, até se ferir gravemente e morre. E aí, né, segundo a lenda, até mesmo no inferno, né, o inferno dos gregos, lá no Hades, ele ainda admirava a própria imagem numa lagoa que ele encontrou lá. Até lá, ele não parou de contemplar a própria imagem. E, finalmente, né, quando foram buscar o corpo de Narciso para enterrar, o Tártaro seria antes do Hades, né? Na mitologia pré-olímpica. Bom, e aí quando foram buscar o corpo de Narciso para enterrar, só encontraram uma flor, né? Uma flor com um miolo amarelo. Pode passar, por favor? Isso. E aí foram encontrar, quando foram pegar o corpo dele para enterrar, encontraram essa flor aí, né? Tem um miolo amarelo circundado com pétalas brancas, né? Que floresce no princípio da primavera, lá no hemisfério norte, né? E que frequentemente é encontrada em solo bastante úmido, né? Perto de lagoa. E adivinhe como é o nome dessa flor? Narciso. É a flor do Narciso, certo? Que, por sinal, pessoal, é uma flor autossuficiente, é uma flor que se autofecunda. Ela mesma joga o material genético dela, né? A polinização, né? Ela joga para dentro dela mesma. Veja que interessante, né? Então, a flor tem um nome por causa do mito de Narciso. Veja que ela é autossuficiente. Bom, certamente vocês devem ter achado esse mito lindo, né? Esse mito maravilhoso. E também devem estar se perguntando o que Narciso, ou o narcisismo, né? Que o narcisismo vem, obviamente, do termo narciso, tem a ver com a personalidade autoritária. E aí eu respondo, pessoal, tudo. Tem tudo a ver com a personalidade autoritária. Essas relações a gente vai fazendo no decorrer da fala, certo? Pode passar, por favor. Bom, então, respondendo aquela primeira pergunta lá, que estava no segundo slide, o que é a personalidade autoritária, né? Qual a sua origem? Eu começo dizendo, pessoal, que existe uma questão... Depois eu comento, certo, Elisa? Eu vou seguir aqui, senão eu vou perder o raciocínio. Bom, existe uma questão muito, muito debatida, né? Tanto no meio acadêmico, quanto no meio comum, né? No meio do senso comum, que é a questão: os indivíduos determinam a sociedade, ou é o contrário, né? Ou é a sociedade que determina o indivíduo? É aquela velha questão de se nós somos determinados socialmente, ou se essa reunião de indivíduos, nós temos existências
existências separadas, individuais, e esse corpo que nós chamamos de sociedade, né? Tem até termos que dizem a sociedade não existe, que existe é o indivíduo, enfim. Existe uma questão aí que é a questão do indivíduo versus sociedade. Eu acho que cada pessoa em si mesma, ela sente de alguma maneira o peso da sociedade sobre si, né? Em algum momento das nossas vidas, a gente sente esse peso da sociedade, a gente sente o peso da moral, a gente sente o peso das cobranças, a gente sente o peso até da cobrança da felicidade, mas a gente sente. Mas também existe um peso aí que é tão, digamos, tão pesado quanto, que é o peso da nossa existência própria, da nossa existência individual, é o peso da nossa subjetividade, certo? Então, existe aí, de fato, uma questão indivíduo versus sociedade. Porém, o pensador alemão Adorno, né, Theodor Adorno, ele diz que esse é um falso problema, né? A minha fala aqui, de hoje de amanhã, ela é bastante influenciada, é bastante determinada até, tanto por Sigmund Freud, vou falar bastante do Freud, quanto do Adorno, certo? O Adorno faz uma retomada a partir de Freud desse problema onde vamos chegar. Então, o Adorno, ele diz que isso é um falso problema, né? Que esse problema de indivíduo versus sociedade como coisas contrárias, né, e não como coisas que se interrelacionam, ele já é, por si só, ideológico. Existe uma ideologia, né, e toda ideologia é um interesse, interessa a alguém, interessa a um grupo, interessa a uma classe, que nós façamos essa separação, e que para Adorno não existe, né? Fazer essa separação, indivíduo de um lado e sociedade de outro, já é para Adorno uma ideologia, certo? Uma pessoa passa, né, no decorrer de toda a sua vida, por processos de formações. Todo mundo passa por processos de formações, desde a primeira infância. E esses processos tanto contam com aspectos subjetivos, né, com aspectos que diz respeito somente ao sujeito mesmo, não tem nada a ver necessariamente com a sociedade, e também passa por aspectos objetivos. Então, segundo Adorno, eles se relacionam. Nós estamos falando aqui da formação do sujeito. Entender a personalidade autoritária, nós temos que passar pela formação do sujeito, certo? A formação do sujeito é um processo também que a gente pode chamar de subjetivação. O problema da personalidade autoritária, para Adorno, está na subjetivação, no processo de como esse sujeito se forma. E a gente não pode negar as questões objetivas, ou seja, as questões materiais, as questões sociais, as questões políticas, as questões educacionais, que não dependem propriamente de um sujeito ou de poucos sujeitos, certo? É isso que Adorno quer chamar a atenção. Então, esse processo de formação do sujeito, né, a subjetivação, ele, ao mesmo tempo e de forma integrada, ele é um processo particular, né, é uma individualização, é uma personificação, mas ele também é um processo coletivo, né, é um processo social. Né? Tá aí porque Adorno diz que não tem como a gente separar. Ele acontece ao mesmo tempo, né? E, inclusive, interdependente. Então, e nos dois aspectos, né, tanto no aspecto particular quanto no aspecto coletivo, existem aspectos simbólicos e imaginários, né? A gente pode chamar também de registro. Está aí, ó, veja onde tem subjetivação. Na subjetivação, tem aspectos ou registros simbólicos e existe o registro imaginário, que estão necessariamente presentes tanto na nossa formação, digamos,
individual, quanto na nossa formação, que depende do coletivo. Os dois aspectos estão presentes, né? Eu quero que vocês acompanhem esse raciocínio comigo, para vocês entenderem a origem do problema do autoritarismo, certo? Então, essas são as duas vias, né, de produção e de reprodução sociais, né, através do simbólico. O simbólico representa a linguagem, né, é através do simbólico, através da linguagem, que nós... Só um instantinho. Que nós formamos os laços sociais, os laços humanos, né, os laços entre as pessoas. Professor, que tipo de laço que você está falando assim? Os relacionamentos mesmo, né? A gente não se relaciona com as pessoas, relaciona de forma presencial, de forma virtual, a gente se relaciona de forma amorosa, a gente se relaciona na escola, na rua, nas festas, seja lá onde for. Isso são os laços simbólicos, né, que obviamente começa em casa, tem uma matriz em casa, existe uma relação primeiro familiar e depois essa relação vai se estendendo para fora, digamos assim, né? Só que, então, esse registro simbólico, ele é a linguagem, ele só é possível através da linguagem. Vejam que eu não disse fala, eu disse linguagem, certo? Nem toda forma de linguagem, a fala não é a única forma de linguagem. Bom, e agora também nós nos relacionamos através do registro imaginário. O registro imaginário é o registro da imagem, do espectro, né, do simulacro. E a gente sabe que existe uma questão na imagem, que a imagem reflete algo, mas ela não é algo. Ou seja, toda imagem é falsa. Um pouco mais na frente, a gente vai falar um pouco sobre a relação do registro imaginário com a formação do eu, que é aí que está o problema, né? Um dos problemas. Então, o registro imaginário, ele tanto tem a ver com as questões dos laços que nós tentamos fazer com nós mesmos, ou seja, de você para com você, de você para com a imagem que você cria de você, ou criaram para você, não vou me aprofundar nisso agora, né? E também existe um aspecto de imaginário na própria sociedade, né? Existe uma parte dos relacionamentos que são puramente imaginários, né? A gente finge alguma coisa, as pessoas fingem outra, a gente finge que imita os outros fingem que imita a gente finge que concorda, né? Então, os aspectos imaginários também não está fora das relações sociais, né? A questão, por exemplo, do fanatismo é uma relação puramente imaginária. A gente sabe que todo fanatismo ele tende a se romper em algum momento. Toda idolatria. Alguém consegue me dar exemplos de uma idolatria eterna? Não existe, né? Uma idolatria que dure para sempre. Isso não existe. Uma hora isso se quebra. Por quê? Porque ela é frágil. A imagem tem um aspecto de uma coisa muito forte. Camila, o cristianismo, mas o cristianismo ele se renova. Por incrível que pareça, ele se renova. Hoje, por exemplo, os jovens, eles se relacionam com o cristianismo de uma maneira muito diferente do que os pais dele, do que os avós, né? Eles vão tirando alguns aspectos, né, morais do cristianismo e se apegam a outro. Mas, de fato, tem uma questão aí imaginária. Tem uma questão simbólica forte, não só no cristianismo, como em qualquer religião, mas existe um aspecto imaginário também, certo? Então, existe esse tipo de relacionamento na sociedade que é pelo registro imaginário, né? Se vê no outro, né? E sempre que a gente se vê no outro, a gente, em algum momento, vai cobrar que o outro seja igual a gente, porque é narcísica, é uma relação narcísica, né? Bom,
Então, o registro imaginário, né, esse registro espectral, né, da imagem, é ele que determina o processo de formação do eu. E essa estrutura é narcísica. A formação do eu é uma estrutura narcísica, ou seja, de imagem, de autoimagem, né? Mas, no decorrer da formação do sujeito, ela é contrabalanceada, né, em tese, pelo registro simbólico. A nossa primeira formação subjetiva é por via da imagem, é narcísica. Mas chega um momento em que há digamos assim, um contrapeso da nossa existência, que é a entrada do simbólico no sujeito. Aí é onde reside o problema. É como e se esse registro simbólico entra no sujeito ou não. Se é permitido. Ou se essa digamos assim, esse aspecto narcísico vai prevalecer mais no sujeito. Esse é um dos primeiros problemas, certo? Então, para que ocorra, né, o registro simbólico, requer-se o quê? A fala, a palavra, né, a relação com os significantes, os significados, ou seja, experiências intermediadas pela linguagem. Aí é que está o problema. Nós, cada vez mais, carecemos de relações, de relacionamentos, de experiências que sejam intermediadas pela linguagem. O que a gente está vendo? Eu vou retomar isso, principalmente amanhã. Mas eu já vou adiantar aqui um pouco para vocês. Onde é que está o problema da personalidade autoritária? A gente já sabe que tem a ver com uma personalidade narcísica. E o que é uma personalidade narcísica? É uma personalidade que sofreu um prejuízo na sua formação subjetiva, no qual os aspectos imaginários se sobressaíram, e uma personalidade que teve um prejuízo nas experiências simbólicas. As experiências imaginárias, as experiências baseadas em imagem, se sobressaíram, e imagem sempre tem a ver com a imagem própria, se sobressaíram com relação às experiências intermediadas pela linguagem, né? O simbólico é aquilo que propicia, né, a criação dos laços, como eu já falei, entre as pessoas, entre os seres humanos, né? Ou, ao menos, entre os sujeitos, porque tem pessoas que estão fora disso. Alguém pode perguntar assim, professor, dê um exemplo muito simples para ver se eu estou entendendo. Bom, há um fenômeno que a gente assiste a cada dia, né? Por exemplo, quando alguém, em vez de querer falar alguma coisa para você, manda uma foto. Pessoal, por favor, não vamos pegar exemplos e dizer assim, eu sei quem faz isso, então ela tem uma personalidade narcísica. Não é isso. Eu só estou dando um exemplo do que é a gente, até sem querer, ir trocando as relações simbólicas por relações imaginárias. Em vez de uma pessoa dizer algo, falar algo, e de preferência presencialmente, a gente está substituindo pela imagem. Eu não digo mais, eu mostro uma imagem, né? Então, não existe, até agora, época que mais privilegiou a imagem do que a nossa, até porque nós temos meios tecnológicos para isso. Então, a imagem está se sobressaindo. A gente está nesse hábito de tudo ser imagem, ao ponto de a gente achar que a imagem é a verdade. Se tem uma imagem é porque é verdadeiro, nem sempre é, pessoal. Essa questão é mais antiga do que a gente imagina. Platão era desconfiado da imagem. Platão dizia que o verdadeiro olho é o olho da razão, é o olho que pensa, né? E pensar é construir por conceitos. Pensar digamos assim, fazer a nossa cabeça funcionar por conceitos, e não por conceitos, por ideias, né? E não por imagens. Então, o que a gente vem assistindo, né,
culturalmente falando, é onde eu quero chegar, é que a gente está se acostumando a um relacionamento social totalmente baseado em imagens. A gente fala uma coisa, vem uma imagem, fala uma coisa, outra imagem. Né? E isso é terrível, isso é terrível em vários aspectos. Na educação, a gente vê os reflexos disso, por exemplo. Em sala de aula, a gente vê os reflexos disso, que é as pessoas quererem pensar por imagem. Tem coisas que não existem em imagem. Eu posso até formar uma imagem para mim, na minha cabeça. Isso é normal, faz parte. Mas eu não posso dizer que ela é a imagem, né? Você tem uma imagem, por exemplo, da saudade? Não, eu não tenho uma imagem da saudade, mas eu tenho vários fatos na minha vida que aconteceram de verdade, experiências concretas na minha vida, que me faz ter uma ideia do que é saudade. Inclusive de vários tipos e subtipos de saudade. Uma coisa é a saudade do irmão, que a gente sente pelo irmão, uma coisa é a saudade que a gente sente da mãe, uma coisa é a saudade de alguém que já morreu, que é diferente da saudade de alguém que está vivo. Essas subcategorias são minhas, que só é possível através das minhas experiências pessoais. Uma coisa é a saudade do amor, né, da pessoa amada. Então, quando a gente entra nessa tendência de ver uma imagem e dizer isso é a saudade, acabou o simbólico. Né? Acabou o simbólico, a gente está se apegando ao imaginário, e que, por sinal, é falso, porque a saudade não é aquilo. Saudade é o que eu sinto que é saudade, é uma experiência própria. É isso, pessoal, que cada dia mais vai se apagando. Certo? É isso que a gente vai perdendo. O prejuízo social que a gente está tendo, né, com relação ao simbólico, passa por aí. Bom, mas eu falei para vocês que o registro imaginário ele também cria laços, né? Só que é um tipo de laço narcísico. É de mim para mim. Certo? Só é verdade, só importa aquilo que concorda comigo, que de alguma maneira concorda comigo. Tenham cuidado que a personalidade autoritária é bastante cínica, viu? Ela no início finge que concorda com o outro, mas se no final aquela ideia toda, aquela coisa toda não concordar com ele, ele cai fora, ou então ele destrói, certo? E é mais fácil ele destruir. Então tem que ter a ver com ele. A personalidade autoritária, que é narcísica, vocês já sabem, sempre tem que voltar para si mesmo, né? E aí, pessoal, falando... Deixa eu só me policiar aqui um pouco. Eu comecei, teoricamente, 8h30, né? Então, 9h30 seria 1h, 9h40 mais ou menos, ou 9h45, eu abro para as perguntas, certo, pessoal? Eu não estou lendo o que vocês estão comentando aí, de vez em quando aqui aparece aqui para mim uma frase solta, quando é pequena, e me chama a atenção, mas eu não estou lendo, certo? Bom, então me policiem também, quando for mais ou menos 9h40, vocês dão um toque aí, para eu abrir para as perguntas, que eu sei que vocês estão bastante curiosos. Então, já que estamos falando de narcisismo, né, que no caso aqui é a relação mais próxima que a gente está fazendo com a personalidade autoritária, a personalidade autoritária é uma personalidade narcisista. E por que isso é ruim? Né? É interessante, né, pessoal, que a personalidade narcísica chama muita atenção das pessoas. Vejam lá o mito de Édipo, todo mundo se apaixonar, o que chama a atenção? Né? Bom, mas vamos falar um pouco do narcisismo. O narcisismo, né, ele entra, digamos assim, no jargão cultural a partir do século XIX, né? Ele entrou pela via da psicologia, né, com Alfred Binet, da medicina psiquiátrica e principalmente através da criminologia, né? Teve um autor, né, que ele estava mais ligado à psiquiatria, à criminologia, chamado Havelock Ellis. Em 1898, ele lançou
um texto chamado Autoerotismo, um estudo psicológico. E aí, né, os estudiosos dizem que é a primeira vez, depois de milênios e milênios da história da humanidade, história do Ocidente, é onde ele usa o termo narcisismo, né? E ele escreveu no inglês, saiu mais ou menos uma coisa, narcismos, né? Parecendo nazismo, mas não, por incrível que pareça, não tem nada a ver, né? Ele usou com Z, com 2 S, saiu narcismos, tradução em inglês, que era para designar um comportamento autoerótico. Lembre-se da flor de Narciso, né, que ela se auto-poleniza. Lembre-se que o Narciso, ele só admirava a si mesmo, o próprio corpo. Certo? Pessoal, existe uma relação muito forte, muito íntima da personalidade autoritária. Eu diria até uma fixação com o corpo. Não sei se vocês já perceberam que essas personalidades autoritárias, a primeira coisa que ele ataca é o corpo. Pode isso, não pode aquilo outro. É uma ligação muito forte com o corpo. Então, o Havelock Ellis, ele diz que a personalidade narcisista, né, era um tipo de comportamento autoerótico, e que, na época, ele considerava um comportamento perverso. Então, foi para a linha da perversão, foi para a linha da psicopatia. Até que, em 1899, né, logo em seguida, o Paul Nanck, né, que era um criminologista, ele leu o artigo do Havelock Ellis e trouxe para a língua alemã. Ele introduziu na língua alemã o termo, né, que saiu mais ou menos narcismos, né, em alemão. E foi dele, exatamente desse texto dele, que Freud teve acesso pela primeira vez. Inclusive, Freud achava que o termo era de Paul Nanck. Ele não sabia, ele foi descobrir depois que o texto tinha sido, digamos, inaugurado, o termo tinha sido inaugurado por Havelock Ellis, né? E devemos a Freud, né, e à psicanálise a popularização desse termo narcisismo. Termo que hoje é bastante comum, né, a gente falar termos como ferida narcísica. Todo mundo sabe que é uma ferida narcísica. Fui ferido narcisicamente, ou seja, alguém feriu no meu eu, no meu íntimo, feriu a minha imagem, né? Por exemplo, a gente acabou de passar por uma eleição e, assim, perder e ganhar é normal. Mas quando uma pessoa perde, a depender do que estejamos falando, ela se sente narcisicamente afetada. Uma pessoa se candidatou a prefeito, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo de alguém que já era prefeito e estava tentando reeleição, e na cabeça dele ele trabalhou bem, fez tudo o que pôde, ele trabalhou até tarde, né? Ele deu tudo de si, fez o melhor de si, falando com sinceridade. E aí ele se candidata e perde. O primeiro sentimento que ele tem é um sentimento de perda narcísica. É uma perda na imagem dele. É como ele vai passar a se ver depois disso e como ele vai imaginar que os outros vão olhar para ele depois disso. Então, ele tem um corte, um arranhão narcísico aí. E aí, pessoal, como é que a gente contrabalanceia isso? Com a linguagem, com o simbólico. Se não fosse o simbólico, a gente ficava nessa para sempre. Né? Às vezes entra em depressão, fica bastante triste e tal, mas o simbólico a gente começa a balancear, dizendo, bom, mas não foi bem assim, o outro também roubou, o outro pagou, o outro deu dinheiro, tal. A gente começa simbolicamente a amenizar a ferida narcísica. O problema é quem tem prejuízo na parte simbólica. Aí não tem maneira. Ela só vai ter uma resposta, a agressão. A resposta da personalidade narcísica, da personalidade autoritária, sempre é a agressão. E a primeira agressão que ele faz é a imagem do outro. Depois é a agressão física mesmo, é o que a gente chama de as vias de fato. Certo?
Não é à toa que a análise do narcisismo veio pela linha da criminologia. Eles observavam o quão narcísico eram os psicopatas, mesmo naquela época, certo? Bom, então, retomando aqui, esses termos são bastante comuns hoje em dia, né? Ferida narcísica, personalidade narcísica, identificação narcísica e, finalmente, o próprio termo narcisismo, né? Bom, só que antes da psicanálise, esses termos praticamente não eram usados de forma assim, nem no meio acadêmico, nem no meio popular. Praticamente não existe. É uma coisa bem recente. Bom, e se no início o mito de Narciso serviu para explicar um comportamento perverso, né, lá com o Paul Nenck e o Havelock Ellis, né, um comportamento autoerótico, com Freud vem a novidade aí. Ele passa a ser referência para explicar processos estruturais e intersubjetivos da formação psíquica de um sujeito, que tem início na sua primeira infância, mas que o acompanha durante toda a vida na forma de um complexo. Entre outras palavras, Freud descobriu que isso era normal. Freud descobriu que isso não era uma característica somente dos psicopatas, dos perversos. Todo mundo tem o narcisismo. Todo mundo passa por um processo, inclusive é um processo que acompanha, né, a vida toda da pessoa, que é o processo narcísico. Tem a ver com a estruturação psíquica do sujeito. Tem a ver com a formação do eu do sujeito. Certo? Foi essa a grande descoberta do Freud. Então, Freud, né, após observação dos pacientes dele, observação clínica e muito trabalho, né, teórico, ele fez uma distinção de dois processos subsequentes do narcisismo. Ele diz, não existe só um narcisismo nas pessoas. Existe, teoricamente, dois. Um narcisismo, vocês podem ver aí, né, um narcisismo primário e um narcisismo secundário. Então, segundo Freud, no princípio, todas as nossas energias, né, o que a gente chama de libido, elas estão juntas no estado narcísico, né, elas são indiscerníveis. Ou seja, não há ainda diferenciação entre o que será depois energia sexual, né, que é a libido, que são as pulsões autoeróticas, e as energias das pulsões do eu. Eu sei que essa linguagem é um pouco complicada, mas a gente vai focar no eu, né, que são as energias, como Freud diz, de autoconservação. Então, originalmente, o eu, ele é investido de libido, mas no momento seguinte, parte dessa libido é repassada aos objetos. Vocês vão ver numa imagem que eu vou passar aí já já. Então, nós temos uma libido represada no eu. No início, ela é autoerótica, né? Não tem simbólico, não tem nada, não tem formação do eu. Depois, há uma formação do eu. Lembrando que o eu é imagem. E aí, do eu, ela parte para os objetos. São aquilo que a gente chama de investimento libidinal nos objetos, investimento objetal. Por exemplo, uma relação amorosa. Numa relação amorosa, nós jogamos grande parte da nossa libido para o outro. Só que essa libido tem que retornar para o eu, de alguma maneira. Certo? Então, todas as nossas relações que não sejam autoeróticas, que não sejam da libido própria, elas são libidos de investimento em objetos, todos os tipos, certo? Bom, então, essa passagem, né, ainda na primeira infância, do narcisismo primário para o narcisismo secundário, para que isso aconteça, é necessário que aconteça um eu estruturado, certo? Existe
digamos assim, o ser humano, o bebezinho lá, e ele vai passando por processos e até ele formar um eu. Então, o narcisismo primário é quando ele ainda está sem a formação desse eu. O narcisismo secundário é como se fosse um represamento, pessoal. Vocês têm que ver do ponto de vista energético, né? O que Freud chamava de ponto de vista dinâmico da libido. É como se enchesse aqui a caixa d'água e a água tem que ir para algum lugar. Só que até um momento da vida não existe esse lugar. Em outro momento, existe esse eu formado aqui, é uma instância psíquica, e essa libido vai para o eu. E do eu vai para outro lugar. Então, quando ele sai daqui e vai para o eu, a gente já chama de narcisismo secundário. O problema está aí, certo? O problema do narcisismo, pelo menos da personalidade autoritária que a gente está falando, está aí. Então, por isso que o narcisismo secundário ele é chamado de narcisismo do eu, né? O registro simbólico, quando a gente fala em registro simbólico, ele pertence ao narcisismo secundário. E o registro imaginário, ele pertence ao narcisismo primário, né? No qual estão contidos todos os fenômenos de estruturação do corpo e da própria imagem, né, do corpo, que é ideal. É como ele se vê, certo? Então, pessoal, vejam que a personalidade autoritária, não sei se vocês já perceberam isso, é sempre uma personalidade regredida. Regredida em muitos aspectos. Vocês podem ver que a linguagem é regredida, os temas são regredidos, os pensamentos são simplórios, não consegue juntar, às vezes, Lé com Cré. Isso tudo são consequências. Por quê? Porque, digamos assim, do ponto de vista estrutural da psique, ele não consegue passar, ele não consegue ir adiante muito além. Ele sempre regressa, ele sempre volta para o narcisismo primário, de alguma maneira. A relação objetal, a relação com as pessoas, é complicada, é prejudicada. Ou o outro se assemelha a ele, ou o outro em algum momento concorda com ele, ou não tem conversa. E a resposta é sempre a mesma: agressão, violência. Violência verbal, violência moral e que a gente chama de simbólica, né? Mas que simbólica não tem nada, e violência concreta, violência corporal. Porque ele tem uma personalidade muito regredida. É por isso, pessoal, que a gente não consegue... o absurdo é tão grande que o absurdo chega a calar a gente. As coisas que a personalidade autoritária diz, o nível de regressão, o nível de simplicidade no mau sentido, né? Simplório, é tão grande que a gente não consegue entender. A gente não consegue responder. Pessoal, é tão óbvio que a Terra não é plana, por exemplo, que eu não preciso nem responder. Por que eu vou perder tempo com isso? Mas eles se apegam naquilo ali, porque, né, parece que eles são seguidores de um pensador chinês, que eu esqueci o nome dele agora, que diz que o certo é o fácil. O certo é o fácil é o certo. Se é simples, é porque é o certo. Não, nem sempre. Muita coisa na nossa vida é complexa. É tão complexo que a gente não consegue entender. Mas não é por isso que está errado. Eles acham assim, se é simples é porque está certo. Isso é característica desse narcisismo primário aí, desse narcisismo que tem problemas com o simbólico. O simbólico está na relação do eu com os objetos, via linguagem. Ele não consegue muito passar disso aí. Por isso que ele é autoritário. É mais fácil ele achar que o mundo se adapte a ele do que ele ao mundo e às pessoas. Eu não estou dizendo que a gente tem que se adaptar ao mundo, porque se a gente for se adaptar ao mundo, a gente não vai se adaptar a coisa nenhuma, porque o mundo está sempre mudando. Mas, em algum contexto, a gente tem que concordar, a gente tem que fazer laços, a gente tem que
socializar as ideias de alguma maneira. E com ele, não tem essa conversa de socializar ideias. Para ele, se muitas pessoas estão concordando, né, ou se é uma verdade que vem se estabelecendo há muito tempo, ele já vê de maneira suspeita. Tudo bem. Isso é até bem-vindo, né, no pensamento científico, desconfiar. O filósofo é desconfiado, né? O problema é a solução que ele dá no lugar. Ele está errado. E qual é o certo? Aí ele vem com uma absurdidade. Ele vem com uma coisa assim, acachapante, uma coisa terrível, uma teoria terrível, que não ajuda em nada, certo? E isso é bem da personalidade narcísica, que é da personalidade autoritária, certo? Bom, então o narcisismo, pessoal, é pulsão de morte. O narcisismo puxa para a morte, né? O autoerotismo é signo de morte, né? É fonte, como eu já disse, da agressividade. Pode ver que a conversa da personalidade autoritária, mais cedo ou mais tarde, vai chegar na violência, vai chegar na agressividade ao outro, certo? Bom, e só, como eu já falei também, a linguagem é que apazigua essa agressividade, é a linguagem que dá para dissolver um pouco. Todo mundo tem um quanto de agressividade em si. Por quê? Porque todo mundo tem o seu quanto de narcisismo. Freud mostrou que é normal. Narcisismo são complexos normais no ser humano. A questão é a passagem aí do narcisismo primário para o secundário. Ela é problemática, ou mais problemática em algumas pessoas, certo? Então, a linguagem, ela apazigua essa agressividade típica do mundo imaginário, né? Que é o espelho, né? O espelho de Narciso, que só perpetra laços consigo mesmo, ou aquilo que concorde com si mesmo, certo? Então, finalmente, Freud retirou o narcisismo do campo das perversões, né? Claro que todo perverso é narcisista, mas nem todo narcisista é perverso. Ele tirou do campo das perversões, né, do campo da criminologia, e, como eu falei, ele considerou um estádio normal da evolução sexual do sujeito, certo? Um estádio normal da formação do eu do sujeito, né, de qualquer sujeito. Bom, e isso, né, tá lá numa obra de Freud chamada A Guisa de Introdução ao Narcisismo, né, como vocês estão vendo aí. É uma obra que tem outros nomes também, tem outras traduções, né? Tem a mais comum é Narcisismo, uma introdução. Eu já vi assim, mas a tradução a melhor que eu vi até agora, o título tá esse daí, certo? Que é mais próximo da tradução do alemão que vocês estão vendo aí. Pode passar, por favor. Tá aí, pessoal, isso que eu estava falando para vocês agora. Vejam, né? Eu não tô, o meu mouse não está mostrando aí, mas vejam no início, aí está em espanhol, o narcisismo primário. Veja que a setinha ela volta para ela mesma. Por quê? Porque ela é autoerótica. Isso, vai lá no final. No início, tem essas duas rodas que são pretas, anterior. Antes, isso, aí, narcisismo primário. Então, veja que ela é autoerótica, ela volta, né? Esqueçam o que está vindo depois, isso é uma fase posterior. Então, ela é autoerótica, ela volta para si mesma. Isso aí, pessoal, é quando o sujeito ainda é muito novinho, ele é um bebezinho ainda, é uma criança, é normal. Porque ele tem que ter esse narcisismo, porque ele se autoconserva, né? A criança a libido tem que estar no corpo dela, porque ela tem que se conservar, ela tem que aprender a comer, a amamentar, a ter nojo das fezes, da urina. Então, é autoconservação, né? Tem que aprender a gritar quando não está bem. Só que, aos poucos, ela vai se relacionando com o outro. E, aos poucos, ela vai formando a própria imagem. A imagem, né,
é espelho, é espectral, é aquilo, é como ela se vê. E a gente só se vê de forma corporal. O eu é sempre um eu corporal. Não tem, Freud fala isso, não tem como a gente separar o nosso eu da nossa imagem. O eu é como você se vê. Claro que a gente não só, quando a gente vai amadurecendo, né, a gente não só forma uma imagem da gente, a gente forma um conceito da gente também. É como eu me vejo e como eu digo que eu sou, ou aquilo que eu determino que eu sou, certo? Então, aí vejo que a libido, ela vai caminhando para frente, nesse caso aí, para a direita, e ela forma o narcisismo secundário. O narcisismo secundário joga a energia ou a libido para, para os objetos. Veja que ela sai do corpo, vai para a imagem, da imagem ela vai para os objetos, mas ela retorna para a imagem. Está vendo que tem uma seta em cima? Né? Então, aí é o narcisismo secundário, isso mesmo. Aí é o narcisismo secundário. Já é uma relação simbólica. A gente se projeta nas coisas, se projeta nos outros, a gente tem um investimento libidinal nos outros, mas esse investimento tem que trazer de volta para a gente, na forma de prazer, por exemplo. Né? Então, veja que a personalidade narcísica, como a gente fala, ou a personalidade autoritária, ela tem problemas nesse segundo plano aí. Ela está sempre regredindo ao narcisismo primário, ou seja, é autoerótico. E esse autoerotismo, pessoal, é onde estão as pulsões de morte. Você pode ver que a conversa da personalidade autoritária, mais cedo ou mais tarde, vai levar para algum tipo de agressividade. Está aí a internet cheia, né? Você não precisa nem se esforçar muito, que você vai achar na internet é gente xingando, agredindo o outro. Também é uma covardia, né? É uma característica também da personalidade autoritária. Ela é covarde. Sempre ela é covarde, certo? Ela grita, mas na hora do vamos ver mesmo, ela é covarde. Ela cai fora. Então, na internet, eles são bichos. Eles agridem os outros, eles denigrem os outros, tem frases, né, palavras racistas, palavras altamente preconceituosas com as pessoas, né, porque eles estão ali protegidos pelo anonimato, né? Só que eles vão tomando coragem. Hoje em dia eles já fazem isso sem tanto anonimato. É aí onde entram as questões simbólicas, que são as questões da lei. A lei tem que entrar nessas horas, né? Não espere de uma personalidade autoritária que ela tenha controle sobre si. Ela não vai ter, ela vai adiante. Cada dia ela vai fazendo uma coisa pior, cada dia ela agride mais. Ela não tem limite. O limite parte do limite é o corpo, o outro limite é a lei. Ela tem problemas com isso. O simbólico é a lei. Ela tem problemas com o simbólico, certo? Então, quando a gente não se dá a própria lei, a lei vem de fora. É aí onde tem que barrar a personalidade autoritária. Tem que se barrar de toda forma possível. E uma das melhores hoje em dia é calar. Calar, fazer ouvido morto com a personalidade autoritária. Fala, beleza. Agora, não tem como a gente só ouvir barbaridade e não fazer nada, né? Uma pessoa xingando você o tempo inteiro, agredindo a sua imagem o tempo inteiro e não fazer nada, não. Temos que fazer alguma coisa assim. Pessoal, deu 9h40, né? Eu acho que eu vou abrir para as perguntas, certo? Eu não sei se dá para eu ler aqui, senão eu não vou ler, porque senão vai tomar muito tempo. Eu prefiro que vocês ou falem aí, ou escrevam, né, as perguntas. Eu vou parar aqui e amanhã eu sei exatamente do ponto em que eu parei, certo? Vamos falar Geraldo, mais. Oi. podemos fazer um teste aqui, ó. Alguns estão vendo uma mão levantada aqui, ó. O pessoal que quer perguntar oralmente, eu sei que a Luana já fez uma pergunta aqui, e, por exemplo, a Camila está anotando. Se vocês quiserem levantar a mão aqui, aí segue essa ordem aí da mão levantada, pode ser? Vocês conseguem ver essa... Como eu aqui, ó. Estou levantando a mão, ó.
Tá vendo? Eu tô vendo Camila, tô vendo Gustavo, você saiu, tirou a mão. Então, se todos estiverem vendo, né, esse recurso de levantar a mão, pode fazer aí, certo? Agora, tem a questão da pergunta também. Vou ler a pergunta da professora Camila, certo? Estou vendo a Elisa também. Bom, vamos lá. Estou vendo, viu, Gessiane? Deixa eu ler a da Camila primeiro. Você, como psicanalista, nos traz o fato de que o prejuízo na construção do simbólico é falho. Percebemos que o narcisismo primário está presente na psicopatia. Também, certo? Narcisismo primário está presente em todo mundo. Mas digamos que ele é uma característica predominante na psicopatia. Ele é predominante. Pode aprofundar um pouco sobre esse mecanismo deficitário da construção simbólica desse narcisismo primário? Não, o mecanismo de construção o problema está na formação do narcisismo secundário, certo? Não é no primário. O primário todo mundo tem, né, digamos assim, que todas as pessoas constitutivamente começa com o narcisismo primário. A questão está na passagem para o narcisismo secundário, certo? Então, vamos lá, ainda Camila diz. Justifique essa pergunta. Diante de diversos casos de lideranças carismáticas que apresentam uma personalidade autoritária. Eu diria que praticamente todas, viu, Camila? É muito, muito raro não ter. Autoritário, ou seja, um narcisismo primário, como, por exemplo, Hitler, Mao Tse-tung, Bonaparte, Getúlio Vargas, Mussolini, que era tão narcisista que se tornava uma figura burlesca, sempre também. Enfim, gostaria de compreender um pouco sobre o mecanismo de formação problemática dessa construção simbólica. Então, basicamente, a questão da Camila está na formação do simbólico, certo? Então, vamos lá. O narcisismo secundário, ele se dá primeiro a partir da formação da imagem do sujeito, digamos assim, que é uma subfase do narcisismo secundário. Essa formação do sujeito, em geral, ela caminha de forma natural, só que ela pode ter problemas. A pergunta que vocês podem estar se fazendo aí é: que tipo de problema? Onde é que se localiza esse problema? Pessoal, não tem para onde correr, os problemas são familiares. Os problemas, às vezes, são de gerações passadas. Sua mãe ou seu pai já pode ter tido problemas também com isso, e, obviamente, eles vão transmitir esse problema para vocês, porque a gente não pode dar o que a gente não tem. Então, se não tem amor, não se dá amor. Se eu não tenho dinheiro, eu não posso dar dinheiro. E assim por diante. Então, não se passa aquilo que não se tem. Então, às vezes, o problema é anterior. Então, já tem um problema aí na formação da imagem. Depois vem um problema subsequente, que é isso que responde a sua pergunta, Camila, que é o problema de limite. O simbólico, ele adentra no sujeito de forma meio traumática. Porque a relação narcísica, né, primária, é uma relação autoerótica, é uma relação de prazer, é uma relação de contemplação, só não quer sair daquilo por si só, ela não vai sair. Então, essa relação tem que ser quebrada, de alguma maneira, tem que dar um arranhãozinho no espelho, né, tem que lascar um pouquinho o espelho para dizer, você não é essas cocadas todas, não. Você tem falhas, você tem problemas. A sua imagem, ela não precisa ser, né, perfeita. Né? O mundo não vai se adequar à sua imagem. E como é que se faz isso? Através do simbólico. E como é que o simbólico entra? Através da lei. Freud diz que é a lei paterna. Né? Lacan vai entender isso de outra maneira. Mas Freud diz que é a lei paterna. Geralmente, quem faz esse corte
né, quem quebra um pouco essa relação espectral da mãe e da criança, né, o narcisismo está aí, é a lei paterna. Em Lacan, a gente pode generalizar. Essa lei paterna entra de várias formas e de várias frentes, inclusive a lei paterna pode ser a mãe. A mãe que, de alguma maneira, dá limites. Aliás, o próprio Lacan vai dizer que um dos nomes do pai é a mãe. É a própria mãe. Ela também dá limites. E, às vezes, ela não dá limite querendo, ela dá limites mostrando que ela também é um ser que falha, ela é desejante. Então, é complicado. Essa coisa da formação simbólica do sujeito é sempre complicado. Certo? Só que o que a gente vai ver amanhã, por exemplo, é que cada vez mais a gente vê que a sociedade não ajuda, não contribui para que essa lei seja, digamos assim, introduzida no sujeito de uma forma mais que garante a formação de um simbólico. A gente tem um mundo aí que diz abertamente para a gente, você liga a televisão, você liga o seu celular, o mundo está dizendo assim, goze, goze, goze o tempo inteiro. Consuma, 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 tenha prazeres, você pode, você alcança, você é o melhor. Tem coisa mais narcísica que isso. Você pode, você pode, você pode. Não, tem coisa que você não pode. Tem coisas que simplesmente você não vai conseguir, tem coisas que simplesmente você não vai alcançar. Você tem que aceitar isso. Tem que fazer o que é possível. Você tem que caminhar rastejando, mas caminhar. Você tem que caminhar, né, claudicando, né, tem que caminhar se arrastando, mas tem que ir em frente, não importa. Então, esse mundo que a gente vive, nesse mundo tomado pelas identificações de massa, que esse é um dos problemas, esse mundo tomado pela identificação pelo consumo, ele diz assim, faça. É muito difícil criar tem que ter muito pulso para criar uma criança hoje em dia, né? Porque você dá o limite à criança e o mundo diz, não, ele tem direito, faça, faça. Ele pode. Ele entende mais de computador que você. Se ele quiser, ele arrebenta a sua vida todinha no computador e você não pode fazer nada. Então, é essa complicação da formação simbólica de um sujeito. Agora, os pais nunca devem deixar de insistir, porque a lei, né, a lei familiar, a lei paterna, ela tem uma coisa de só fazer efeito depois. Então, às vezes, os pais têm uns filhos teimosos do diabo, o menino é teimoso, mas os pais não deixam de insistir. Aí, quando eles são adultos, eles veem que funcionou. Eles veem, pô, eu falei tanto na infância, e agora esse menino está mais parecido comigo do que eu imaginava. Não se deve deixar de insistir no simbólico, né? Não se pode abandonar a criança. Senão você tá lançando mão do seu filho para esse mundo, né, autoritário. Ele com certeza vai ser um soldadinho desse autoritarismo aí. Não tenha dúvida, certo? Bom, seguindo aqui, Gessiane falou, qual a diferença entre o narcisismo e egocentrismo? Uma pessoa egocêntrica pode ser uma pessoa narcisista? Sim, Gessiane. Em geral, a pessoa narcisista, ela é egoísta e egocêntrica, porque existe uma diferença, certo? O egoísta, ele quer tudo para ele. Tudo tem que passar primeiro por ele. E a gente sabe que o egoísta é aquele que dificilmente faz laço, porque ele quer tudo, a finalidade de tudo é sempre voltar para ele. O egocêntrico é pior, porque o egocêntrico, na cabeça dele, o mundo só faz sentido em torno dele. Não é só um problema das relações com as pessoas, é com o mundo. Ele acha que a causa da existência do universo é ele. Então, e é claro que é narcisismo. Eu diria até que é um narcisismo
ainda mais regredido. Está lá no narcisismo primário mesmo. Né? Ele sempre, tudo que existe, todas as causas das coisas que acontecem ao redor dele, tem que se voltar para ele. O egoísta, às vezes, ele é quieto no canto dele. Mas quando tem que tomar uma decisão, tomar uma coisa, ele pensa nele em primeiro lugar. Óbvio que a gente tem que pensar na gente, pessoal. Isso é normal. Né? Isso é proteção do eu. Né? Que lá que eu vou chamar de paranoia crítica. A gente tem que se defender. A gente tem que se conservar. Mas a gente não pode fazer isso por qualquer motivo e sem pensar nos outros também. E se pensar que, às vezes, pensar nos outros também é pensar em si, porque isso retorna para você de alguma maneira, pro bem ou pro mal. Mas o egoísta não, ele corta esse laço. Certo? Elisa falou, a pessoa narcisista sempre será assim. Existe alguma maneira de recuperá-la para que ela possa viver em sociedade sem machucar a terceiro? Olhe, Elisa, infelizmente eu só posso responder que cada caso é um caso, certo? Eu acho até que quando os narcisistas, de alguma maneira, procuram ajuda, é um bom sinal. Por exemplo, eles querem procurar uma terapia, alguma coisa, né, que faça ele sofrer menos, tem que entender o que ele está querendo na verdade. Então, assim, longe de mim dizer que ele vai ser sempre assim. Eu acredito que não, certo? Agora, eu acho que tem graus de narcisismo, como, por exemplo, das perversões, que sim, pode ter certeza que ele sempre vai ser assim. O psicopata sempre vai ser psicopata. A psicopatia, pessoal, por incrível que pareça, ela não é nem tanto mais um problema da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, é um problema da lei. É a lei que cuide dessas pessoas, porque não se tem o que fazer clinicamente. A gente estuda, a gente compreende, até de forma comparativa, né? Entender o que é que falta no anormal para que a gente compreenda o normal, né? O teoricamente normal, ou menos pior. Mas existem, sim, graus de narcisismo que vai ser sempre assim. E o que a gente pode fazer é se proteger e proteger a sociedade. Todo narcisista, olha o que eu estou dizendo, todo narcisista de alto grau, aquele que a gente pode chamar de personalidade autoritária, tem outros nomes, viu? A gente pode chamar de personalidade fascista, ele é antidemocrático. Pode ter certeza. E não tem como a gente tentar pensar numa sociedade sem democracia. Não tem. A democracia garante direitos. É Estado de direito, Estado democrático de direitos. Porque Estado democrático existem outros. Inclusive, a democracia falsa. A falsa democracia, como existe na Rússia, por exemplo. Né? Todo mundo tem direito a votar. Tem, mas só em mim. Vocês podem votar como vocês quiserem, mas eu sempre vou ganhar. Que democracia é essa? Não tem direitos. Então, o Estado democrático de direito. Não tem política possível, não tem liberdade real possível sem pensar no Estado democrático de direito. E essas pessoas atacam a democracia. Elas convivem até muito bem enquanto a democracia estiver a seu favor. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Veja se Donald Trump reclamou da eleição de 2016. Ele não disse nada. Ele nunca disse... Olha, esse modelo dos Estados Unidos é assim desde o século XVIII, viu, pessoal? Acho que a única coisa que mudou é porque no século XVIII não tinha avião, não tinha carro para levar algumas coisas, não tinha internet para passar algumas informações. Mas é o mesmo modelo. Voto de papel, contagem feito com pessoa ali, com caneta. É o mesmo. E foi esse mesmo processo que elegeu ele. E ele não disse um ai em 2016. O que ele fala agora? Houve fraude. Bom, se houve fraude agora, houve também em 2016, houve também há 100 anos atrás, porque o processo é o mesmo. Como ele perde,
ele se torna, ou estava na iminência de perder, porque vejam que ele estava reclamando, ele automaticamente questiona a democracia. Ela não serve. Enquanto a democracia servir como trampolim a esses autoritários, ela serve. Eles não fazem nada. Quando o processo democrático por si mesmo, porque é de direito, começa a poldar os poderes dele, ele começa a questionar a democracia. Mas eles, por natureza, são antidemocráticos. Se pudesse, não existiria a democracia. Certo? Camila falou, eu sou o nome do pai para meu filho. Queria complementar a pergunta. Vou ver abaixo, certo? Elisa falou, eu herdei o nome da minha avó. E sou felizona. Que ótimo. Bom, Arthur, rapidinho. Arthur está com a mão levantada. Você quer falar, Arthur? Quero, Frei. Pode falar. Depois eu leio o restinho, certo, pessoal? Eu queria saber que se você acha que todos nós, nem que seja um pouco, somos narcisistas e tipo, durante toda a vida. Veja bem, Arthur, existe uma diferença entre o ismo, né? Eu até estava falando isso na aula dos terceiros anos, quem é meu aluno terceiro ano aí de administração, lembra, eu falei semana passada, que nada que termina com ismo é bom. O ismo e o ista é sempre um exagero, né? É sempre uma coisa negativa. Eu estava falando isso a respeito do capitalismo, socialismo, que estraga esse ismo. Quando a gente se acostuma, a gente acha que é só uma teoria política, mas não é. O ismo é o exagero. Então, o problema não é o narciso. Qual é a grande questão que Freud vai nos trazer, né? A grande revelação de Freud. Freud, por um lado, salvou muita gente, porque ele vai dizer assim, olha, existe o nosso processo de formação, ele passa pelo narcisismo. Até um certo ponto é normal. O narciso, melhor dizendo, é normal. O narciso nas pessoas é normal. Formar a imagem própria é normal. É normal e necessária. É saudável. É saudável você estar de bem com sua própria imagem. Né? É normal você aceitar a sua imagem. Tem pessoas... Olha, hoje em dia é um problema seríssimo, né? Como a gente tem uma capacidade de projetar a nossa imagem nos programas de computadores, de melhorar a nossa imagem nos programas de edição, a gente começa a ter problema com a imagem verdadeira, que é essa daqui, ó, que é esse corpo aqui. A gente se olha na imagem, se vê lindo, e quando você olha para você mesmo, né, se olhando para o seu corpo aqui, ó, na minha foto, minha pele está lá, esticadinha, parecendo que eu tenho 15 anos, lindo. Mas quando eu vejo no espelho real aqui da minha casa, eu digo, rapaz, tem algum problema aí. Ou é o problema lá, ou é o problema aqui. Então, isso traz sofrimento às pessoas. Então, isso é a nossa relação com a nossa imagem. Freud mostrou que isso é normal. Essa formação é normal. Qual é o problema? O ismo. E o ismo, nesse caso, está do lado de cá. Está no problema dessa formação da imagem, né? Causou algum problema em que parece que elas nunca se encontram. Como eu me vejo, como eu quero ser, como eu quero que minha imagem seja, nunca está de acordo com o que eu realmente sou. Então a pessoa fica presa, ela fica capturada por isso aí. Então, sim, Arthur, todo mundo tem esse complexo, narcisismo primário. Quase todo mundo tem esse processo do narcisismo secundário. O que ameniza as questões narcísicas? Todo mundo tem. A resposta é essa. Todo mundo tem o narcisismo. E digo mais, tem momentos na nossa vida que
que as questões narcísicas cobram muito da gente. Vou dar um exemplo aí que é da realidade de vocês, alunos. Por que vocês ficam nervosos quando vão apresentar trabalho na frente? A maioria, né? Tem pessoas que, pelo contrário. Mas a questão é a mesma, é o olhar. Como é que as pessoas estão me vendo aqui na frente? Tem pessoas que não ligam, tem uma questão simbólica muito... tem uma questão de imagem muito bem resolvida até certo ponto. Se as pessoas rirem dela, aí é que ela vai gostar. Né? Os que a gente chama de meio palhaço, o aluno meio palhaço. Né? A imagem que se faz dele, se ele errar, se ele fizer palhaçada, para ele é bom, mas para outras pessoas não é. Mas esse medo de errar, esse medo de falhar, tem a ver com o quê? Com a sua imagem. As pessoas vão achar que eu sou não inteligente, as pessoas vão achar que eu não sei, as pessoas vão achar que eu sou burro, as pessoas vão achar muita coisa. O que é que está em questão? A sua imagem. Então, isso é normal em todas as pessoas, certo? Então, esse grau é normal. Todo mundo tem esse narcisismo e é normal. O problema é aqui no narcisismo primário. Quando a pessoa não consegue... sim, aí o que acontece nesse exemplo que eu dei, né? A pessoa foi lá na frente, apresentou, ficou nervoso, né? Mas apresentou. E aí depois ela ainda fica meio assim, paranoica, será que eu falei aquilo? Será que eu errei? Essa questão do falar com as pessoas é que dissolve o narcisismo, é a linguagem, é o simbólico. Daqui a pouco você está rindo, aí todo mundo começa a contar o que você fez, você mesmo começa a rir, é o simbólico. Eu estou pensando em bobagem, estou preocupado com isso, daqui a pouco isso se dissolve. Se dissolve porque você tem um simbólico pronto para isso. O narcisista não tem esse simbólico pronto para isso. Ele não suporta. Você sabe como é que alguns policiais pegam o psicopata, o perverso, atacando a imagem dele? São espertos, né? Eles começam a publicar em jornal, falando coisa dele, aí ele aparece. Ele dá as caras, né, dizendo que o assassino é outro, dizendo que esse assassino é um burro, é não sei o quê. Quando ele vê a imagem dele sendo atacada, ele mostra as caras. Ele, de alguma maneira, ele erra, geralmente ele é pego aí. A maioria das vezes ele é pego porque ele quer. Mas muitas vezes ele é pego aí. Ele mostra as caras quando começam a atacar a imagem dele, porque ele é narcísico. A imagem dele é atacada facilmente. Todo mundo tem sua imagem atacada, todo mundo vai responder. E a grande maioria das vezes é com agressividade. Só que o narcísico, ele é atacado muito facilmente, ele tem pavio curto para essas questões, certo? Ele é autoritário. Bom, aí eu vou continuar aqui. Suzana, né? Pessoal, a gente tem que colocar um limite aqui, certo? Porque era até às 10, eu suponho que vocês estão gostando, né? Eu fico muito feliz com isso. Né? Eu posso até prometer uma coisa aqui. Amanhã eu termino minha fala até antes, para a gente debater mais aqui, vocês falarem, fazerem mais perguntas. Mas vamos colocar um limite aqui. Eu vou até 10h10, certo? Porque nós temos outras atividades e as pessoas têm que ir também para as outras atividades. Beleza? Então, até 10h10 eu respondo. Os que eu não responder, eu vou anotar, está prometido, e amanhã eu já começo respondendo. Ou então eu deixo a parte das perguntas. Beleza? Então, Suzana colocou aqui, só tem direito ao certificado que se inscreveu no evento? Acho que sim, Suzana. Depois entre em contato, eu vou perguntar, mas eu acho que é. Tinha um limite para se inscrever, né? Camila falou, porque, por exemplo, Hitler, é o que me recordo, sua biografia, tem um histórico familiar de rejeição. Sim.
às vezes o problema na imagem está nisso, né? O problema é tão regredido que ela teve um problema na formação da imagem dela. Só que a gente tem que ver essa rejeição pelo que passou, né? Se é uma rejeição amorosa ou se é uma rejeição que passou pela via da imagem, né? É complicado, tem que ler a biografia muito cuidadosamente. Camila falou depois, rejeição e negligência familiar pode compor esse déficit do narcisismo secundário. É muito sutil, Camila, isso, né? O que a gente chama de negligência familiar, porque às vezes existe uma coisa que a gente observa de fora e diz que é negligência familiar, mas tem um simbólico ali. Né? Os pais conseguem passar a lei, conseguem passar o simbólico de alguma maneira. Rejeição, não. Rejeição sempre vai causar um problema de imagem seríssimo, certo? As pessoas sofrem muito com isso no futuro, quando tem uma rejeição real, né? Quando o pai ou a mãe rejeita a criança. Dos sintomas no futuro é problemas narcísicos, com certeza. É uma coisa muito triste. Luana perguntou, o autoritário pode ser uma vítima também do meio que constitui? Luana, eu teria várias respostas, várias linhas para responder isso, certo? Eu prefiro dizer assim, se a gente aceitar isso, todo mundo, em algum aspecto, é vítima. Por exemplo, eu estou ficando calvo aqui. Eu não fiz nada para que meu cabelo caísse. Nada mesmo. Eu cuido do meu cabelo. Então, eu sou vítima, porque eu herdei isso. Eu sou vítima certamente, do meu avô, né, que tinha calvície. Eu sou geneticamente uma vítima. Eu acho que a questão não é por isso. Eu acho que quando é criança, quando a gente está falando de uma criança, sim, a criança, enquanto criança, é uma vítima. Eu até estava falando para os meus alunos do segundo ano, né, falando sobre moral e ética, sobre essa questão que às vezes a gente diz assim, eu não pedi para nascer. Não, isso não é argumento. Você não pode usar... Isso é só uma constatação. Eu não pedi para nascer. Beleza. Agora, ninguém pediu. Sua mãe não pediu para nascer, sua avó, sua bisavó, o imperador romano não pediu para nascer. Ninguém pediu. Enquanto constatação, beleza. É a mesma coisa assim, ó, o céu é azul. É constatação. Agora, isso é argumento para alguma coisa? Não é, não serve para nada. Quem é que usa esse argumento? Quando quer tirar a responsabilidade de si. Eu vou fazer isso porque eu sou vítima. Eu não pedi para nascer, ninguém pediu. Então, se a gente considerar, né, que o autoritário é autoritário porque é uma vítima, a gente vai ter que perdoar todos os pecados de todo mundo, todos os erros de todo mundo. Né? Eu acho que, enquanto criança, realmente ele foi uma vítima. Ele foi uma vítima de certas negligências, ele foi uma vítima de uma família que também, né, já vem de um histórico aí autoritário. Em vez de dar amor, tenta passar uma lei demais. Mas o problema com a lei é isso, é a maneira que se quer impor a lei. Não se passa simbolicamente. Se passa de uma maneira que a pessoa vai tomar ojeriz à lei. Ela não entra. Ela não é simbólica. É uma lei, digamos, como tem uma lei muito carrasca, uma lei como tem no Antigo Testamento, né, olho por olho, dente por dente. Porque é em casa que a gente aprende a lei, mas também a gente tem que aprender o amor em casa. A gente aprende a lei em casa, mas tem que aprender o perdão em casa. Senão a gente não vai ter essas referências lá fora. Você não só aprendeu uma coisa em casa. A rigidez, né? A humilhação. Tudo isso interfere na imagem que a pessoa forma de si mesma. Né? Uma imagem
quebradiça, né? Uma imagem em pedaços, em frangalhos. Então, ela vai ter problemas de relacionamento no futuro. Então, minha resposta é, enquanto criança, sim, é uma vítima. É um futuro autoritário, mas eu tenho muita pena, muita compaixão quanto é criança. Depois que se torna adulto, aí entra no reino do que ninguém tem mais culpa, né? A gente só tem responsabilidade. Ou você responde, ou você não responde. E aí vocês podem perceber que o autoritário, ele é cínico. Vocês vão perceber o que eu estou falando. Por exemplo, o autoritário diz uma coisa. Aí quando ele é cobrado, ele diz, não, eu não disse não. Você disse, rapaz. Não, eu não disse não. Você que entendeu errado. Percebem que o quanto isso acontece hoje em dia? Ele diz que foi você que entendeu errado. Ou então o autoritário nega até a morte. Por quê? Porque ele é irresponsável, porque ele é um covarde. Então ele não tem coragem de assumir. Agora, tem uns tipos de autoritário que eles, além de autoritário, são loucos. Aí é outra questão. Aí ele não vai negar nunca, ele vai dizer, é isso mesmo, e ele vai até o final. Aí é outra questão. Não é uma neurose autoritária, não, é uma psicose. É doido, ele meio que até não tem noção do que está fazendo. É até melhor que ele seja internado, para o bem dele e o bem da humanidade. Então, a gente tem isso. A gente tem que saber separar. Agora, em geral, esse autoritário narcísico está dentro da neurose ainda, ou seja, dentro de uma certa normalidade. Ele é irresponsável, ele nunca vai assumir, ele é cínico, né? Ele fica querendo escapar daquilo mesmo que ele fez, daquilo mesmo que ele provoca. Por onde passa autoritário só tem bagunça, nunca tem ordem. Ele bagunça tudo e sai. É assim a vida dele, todinho. Né? Porque ele quer que as coisas se adequem a ele. Não vai. Por quê? Porque existem outras pessoas. As pessoas não vão necessariamente se adequar a você. Então, ele tenta, ele seduz as pessoas, né? Seduz com a imagem, seduz com um certo discurso. Quando as pessoas estão seduzidas, ele fica ali. Quando as pessoas começam a contrariar ele, ou ele responde com violência, ou ele cai fora, mas ele cai fora depois que ele já arrasou a terra, né? O ambiente ali. Ele arrasa e cai fora. Aí, todo mundo que fique com os restos ali, querendo juntar os cacos. E é isso que a gente vê na política muito, né? Como essas personalidades autoritárias entram, no início parece uma ordem, né? Porque ele tenta transformar o ambiente à sua imagem de beleza, de ordem, mas daqui a pouco começa aí ele destrói tudo e cai fora. Foi o que Hitler fez. Vê se Hitler ficou para ser preso e julgado. Ele se matou. Ele esculhambou, né? Todos os generais dele que tinham um mínimo de racionalidade, dizendo assim, Hitler, por favor, aceite a derrota, assine a rendição. Ele disse, nunca. Mas as pessoas estão morrendo, ele disse, elas vão morrer. Mas a Alemanha já está sendo totalmente destruída. Ele diz, ela vai ser destruída, mas eu não me rendo. Então ele prefere se matar. Veja que grau de narcisismo, viu? Ele prefere se matar do que aceitar que ele perdeu. Ele não perde, ele se mata. Né? A gente pode até esperar uma coisa desse tipo de Donald Trump. Ele não aceita que perde. Né? Ou o mundo está errado, ou ele simplesmente até se mata. Bom, não estou desejando que Donald Trump se mate, não, viu? Não que fizesse falta, mas não estou desejando, porque eu não desejo que ninguém se mate, certo? Desejo que as pessoas se consertem de alguma maneira. Ou então sejam consertadas pelos outros, pela lei, pela justiça. Beleza, pessoal? Olha, eu fico muito feliz que vocês ficaram até agora, certo? Eu já marquei aqui a última pergunta, a próxima pergunta depois dessa, e eu vou anotar aqui para amanhã. Certo, pessoal? Então, brigadíssimo, e amanhã a gente continua. Certo, pessoal? Foi muito Valeu, bom, professor. Razão. Valeu, pessoal. Até amanhã, viu?